Olá, tudo bem? A questão de alguns anos atrás, quando houve a eleição para presidente do Brasil, quando ficaram para o segundo turno o Aécio Neves e a Dilma Rousseff, em que ela ganhou para presidir por mais um mandato o Brasil, após este evento, esteve aqui no nosso país um filósofo francês. Naquela ocasião, eu assinava uma revista semanal e ela então fez uma entrevista com este homem. E na sua breve descrição, a revista disse que ele era um dos mais gabaritados filósofos do mundo. E quando eu li este enunciado, eu fiquei muito curioso para saber quais respostas ele daria às perguntas que lhe seriam feitas. E dentre as perguntas que ali estiveram, foi dirigida a ele a seguinte pergunta: como ele via no mundo, e mais especificamente naquela ocasião no Brasil, por ocasião das eleições, as mentiras deslavadas que constantemente via na boca dos candidatos, as falcatruas, os enganos, as promessas, as quais nunca eram cumpridas. A verdade é que a revista quis saber qual a sua opinião diante deste mal que está no comportamento político predominante do mundo e, claro, obviamente do Brasil, todos nós conhecemos. E quando a pergunta foi feita, eu imaginei que como filósofo, como grande filósofo deste mundo, que ele ia dar uma resposta em que repelia toda conduta de mentira, que viesse a repelir toda falcatrua, todo engano, todo engodo, toda promessa liviana. Mas não, ele aprovou em sua totalidade esse tipo de conduta pelos políticos. Não somente ele concordou, mas ele até argumentou que cada um tinha que usar as armas que possuía e enganar, mentir, adulterar fatos e etc, era também um instrumento lícito dentro da política, apoiando esse tipo de comportamento. Quando eu li, eu fiquei assim pensativo, ao mesmo tempo estarrecido. Como poderia um dos grandes filósofos deste mundo apoiar todo tipo de erro? Infelizmente, são coisas da nossa época. Mas eu não poderia deixar de trazer o meu pensamento, a colocação bíblica que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21, onde o apóstolo Paulo traça um paralelo e uma comparação entre aqueles que são sábios segundo o mundo e aqueles que são sábios segundo Deus. Diz o apóstolo Paulo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como disse, o apóstolo Paulo compara a sabedoria do mundo em relação à sabedoria que provém de Deus, a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, segundo estudiosos, teve uma das 6 mentes mais privilegiadas do mundo. Grande sábio. No entanto, é ele mesmo que está questionando: onde está este sábio? Onde está o inquiridor deste século, que era bem a postura do filósofo, respondendo perguntas que surgiam no seio da humanidade? E Paulo completa dizendo que esta sabedoria
ela é loucura perante Deus, enquanto que a sabedoria que emana de Deus, esta é a sabedoria propriamente dita. Claro, eu leio filósofos, leio pensamentos humanos ou escritos, não é? Em que cada um externa a sua opinião, a sua visão de mundo. Eu amo conhecer os mais variados pensamentos e muitas vezes admiro a profundidade e a extensão da manifestação deles. Contudo, o que deve ser normativo em minha vida não são esses escritos meramente humanos, que nasceram do seu coração, da sua concepção, que foi construído diante das circunstâncias, como foi o caso deste filósofo, mas normativo para mim é a sabedoria que procede de Deus, a qual emana da palavra de Deus. É nesta mensagem, é nesta sabedoria que eu devo orientar a minha vida. E Cristo Jesus é o centro desta sabedoria. É Ele que revelou muito claramente e fisicamente a presença de Deus entre nós. E Ele revelou os pensamentos divinos para que nós pudéssemos nele e neles crermos e termos o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa vida e termos a nossa alimentação em todas as áreas da nossa vida com aquilo que Ele nos ensinou, com aquilo que Ele revelou. É nisso que eu creio. Que Deus nos dê inteligência e sabedoria para que nós possamos resistir a tudo quanto está ao nosso derredor e que depõe contra Deus e contra a vida espiritual. Deus o abençoe.